A chuva caía forte durante a maior parte da noite, martelando o para-brisa em ondas, varrendo para os lados quando o vento começou a pegar. Os limpadores não conseguiam manter o ritmo. Eu segurei o volante com uma mão firme, enquanto a outra equilibrava a caixa de pizza quente sobre a minha coxa. Era uma dessas novas máquinas de venda automática que preparam tudo, desde o pedido até o fechamento da caixa. Algumas pessoas começavam a usar as máquinas, mas ainda me perguntava o que fazia aquilo tão popular. O carro sacudiu com força ao passar por uma lombada, e eu senti a pizza deslizar do meu colo. Olhei para baixo. Uma fatia escorregou até a metade da caixa e ficou bem na minha coxa. Parei o carro, levei o veículo para um rastejamento, olhando para a pizza. Minha camisa estava encharcada de algo vermelho. Levantei a fatia pela crosta e de alguma forma parecia perfeita, mas havia algo estranho no molho. Ele não cheirava a pizza. Eu não conseguia identificar o cheiro. Era um óleo estranho. Empurrei a fatia de volta na caixa, tentando ignorar o que vi, e fechei a caixa. Parei o carro em frente a uma casa modesta de 2 andares. A luz dos faróis cortava a chuva e o vento. As janelas estavam embaçadas por dentro. Peguei a pizza, tentei me proteger da chuva e corri até a porta. Toquei a campainha. Em um segundo, uma voz abafada gritou lá de dentro: "Querida, vá pegar a entrega da pizza." A porta se abriu e lá estava minha irmã, uma garotinha de 7 anos. Seu cabelo estava preso com um rabinho nas laterais e ela usava um moletom rosa que estava rabiscado com marcador permanente. Um dente da frente estava faltando. Ela sorriu, pegou a pizza e fechou a porta rapidamente. Eu fiquei ali, sem saber o que pensar. Não parecia ser ela. Não podia ser. Fiquei parado na frente da casa, olhando para a porta fechada. Algo estava errado, mas eu não sabia explicar o que era. Aquela sensação de que algo estava fora do lugar me incomodava. Respirei fundo e entrei no carro novamente, sentindo minhas mãos tremendo ao pegar o volante. O interior do carro estava abafado, com o cheiro de pizza ainda no ar. Mas o que mais me perturbava era a lembrança de como minha irmã havia me olhado. Não foi normal. Ela parecia estranha, como se não me conhecesse. Mas era impossível. Eu a vi crescer, passei tantos momentos com ela. E mesmo assim, algo me dizia que não era ela. O vento aumentava e o som das gotas de chuva batendo no vidro do carro se tornava mais forte. Meus olhos se fixaram na casa por mais alguns segundos antes de eu dar partida e sair devagar. A estrada estava deserta. A chuva não dava sinais de parar. Eu continuei dirigindo sem pensar muito, apenas tentando afastar a sensação desconfortante. O carro passou por algumas ruas vazias e, ao fundo, o farol de uma estação de gasolina piscava à distância. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que alguma coisa muito estranha estava acontecendo e isso me deixava inquieto. Cheguei em casa e deixei o carro estacionado na garagem. Meu corpo estava cansado, mas minha mente não conseguia parar de pensar naquela visão. Fui até o banheiro, lavei o rosto e tentei me acalmar. Peguei o telefone e decidi ligar para minha mãe. Fui direto ao ponto. "Mãe, você sabe onde está a minha irmã? Eu a vi na casa de outra pessoa." A ligação caiu direto na caixa postal. Eu respirei fundo, tentando me acalmar, mas o medo começava a tomar conta. Não fazia sentido, mas eu sentia que algo estava errado. Eu estava começando a me convencer de que tudo não passava de uma alucinação. Ou talvez algo em minha mente estava distorcendo as coisas. Afinal, a pressão do trabalho,
as noites sem dormir, as corridas diárias. Tudo isso poderia ter me confundido, mas eu não conseguia esquecer aquele olhar, aquela expressão estranha no rosto de minha irmã, o jeito que ela se comportou, como se fosse outra pessoa. Decidi que precisava verificar, precisava de uma resposta. Eu não podia simplesmente ignorar aquilo. Talvez fosse uma explicação simples. Talvez eu estivesse apenas sobrecarregado demais. Então, liguei para minha mãe novamente, na esperança de que ela tivesse uma explicação razoável para o que eu tinha visto. Mas a ligação caiu direto na caixa postal de novo. A sensação de frustração tomou conta de mim e logo se transformou em uma angústia crescente. Algo estava errado, algo que eu não conseguia definir, mas que estava bem ali, na minha frente, e eu não conseguia ignorar. Com a cabeça cheia de perguntas, decidi dar mais um passo. Decidi ir até a casa. Eu tinha que ver com meus próprios olhos, falar com minha mãe e minha irmã e entender o que estava acontecendo. O medo que sentia já não era mais apenas uma sensação. Agora ele me dominava. Eu estava de volta à casa dos meus pais. As luzes da rua refletiam na poça d'água formada pela chuva, enquanto eu estacionava o carro, as mãos geladas sobre o volante. O cheiro de terra molhada me fez recordar dos bons tempos em que eu ainda morava ali, quando a casa estava cheia de vida e risos. Mas agora, tudo parecia desmoronar diante de mim. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ao sair do carro, o som do vento frio cortando o ar foi o único que eu ouvi. Caminhei até a porta, a sensação de estar sendo observado, crescendo a cada passo. Eu estava a um palmo da verdade, a um passo de entender o que estava acontecendo. Coloquei a mão na maçaneta e, antes de girá-la, olhei para trás, para o carro, e o medo me invadiu de novo. Mas o que mais poderia fazer se não seguir em frente? Entrei na casa e encontrei tudo como sempre. O cheiro de café fresco estava no ar, mas parecia um eco distante. Olhei para o hall e logo percebi. Ninguém estava em casa. Isso só aumentou a sensação de desconforto. Algo estava errado. Minhas pernas tremiam, mas eu precisava encontrar respostas. Eu precisava olhar os detalhes que talvez tivesse ignorado da última vez. A casa estava silenciosa demais. Eu caminhei por ela, o som dos meus passos ecoando em cada cômodo vazio. Era como se o tempo tivesse parado, e aquele lugar, que já foi cheio de risos e vozes, agora era apenas um casulo vazio de tudo o que eu conhecia. Subi as escadas com passos lentos, cada degrau rangendo como se estivesse me advertindo a desistir. No topo da escada, entrei no meu antigo quarto. Tudo estava como eu deixei, mas a energia do lugar parecia diferente, como se o espaço tivesse absorvido algo ruim com o passar do tempo. A cama estava arrumada, mas o cheiro era estranho, como se o ar tivesse parado de circular ali. Olhei em volta, buscando algum sinal de que algo estivesse fora do lugar. Foi quando notei a janela. Ela estava ligeiramente aberta, o suficiente para que uma brisa gélida entrasse. Eu me aproximei da janela e olhei para fora. A rua estava vazia e o som da chuva batendo no vidro fez com que uma sensação de claustrofobia me tomasse. Fechei a janela, tentando afastar a sensação de estar sendo observado. Mas, quando me virei, um estalo vindo do corredor me fez parar. O ar parecia ainda mais pesado e a pressão dentro de mim aumentava. Eu não queria investigar, mas sabia que não tinha escolha. Algo estava acontecendo ali, algo que eu precisava descobrir, ou nunca teria paz. Com o coração acelerado, eu dei o primeiro passo no corredor. O estalo que ouvira parecia ter vindo do final do quarto de minha mãe. Eu sabia que não deveria ir até lá,
Sabia que minha mente estava jogando truques em mim, mas não conseguia parar. A porta estava entreaberta e a luz suave da lâmpada acesa de dentro iluminava o corredor, formando uma linha tênue entre o conhecido e o desconhecido. Meus pés se arrastaram e, à medida que eu me aproximava, senti um calafrio que percorreu minha espinha. O medo não era mais uma reação racional, mas algo enraizado, profundo. Algo me dizia que eu não deveria olhar, mas não pude evitar. Eu empurrei a porta e o som do madeiramento rangendo ecoou pelo espaço vazio da casa. Dentro tudo parecia normal, mas havia algo no ar, algo que não se encaixava. O quarto estava como eu lembrava, mas havia uma sensação desconfortável, como se a própria casa estivesse guardando um segredo. Minha mãe não estava lá, mas o ambiente ainda carregava sua presença. Um cheiro familiar de perfume barato e lençóis limpos pairava no ar. Porém, à medida que olhava ao redor, o que realmente me chamou a atenção foi o espelho pendurado na parede, refletindo a imagem do quarto de uma forma estranha. Eu olhei para ele e, por um momento, jurei ter visto algo mover-se atrás de mim. Mas ao me virar, o quarto estava vazio. Não queria mais estar ali. A ansiedade começou a tomar conta de mim e o desejo de sair daquele lugar era quase insuportável. Mas antes que eu pudesse dar um passo, algo me deteve. O que seria aquele barulho? Algo se arrastava no piso de madeira, vindo do fundo do corredor. O som de algo se arrastando ecoava pelo corredor escuro. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um pesadelo, e a tensão no ar só aumentava. Eu parei, a respiração pesada, tentando identificar a origem daquele som. Era como se algo estivesse se arrastando em um movimento irregular, um arranhar contínuo que me fazia sentir como se estivesse sendo observado. Minhas mãos estavam geladas enquanto eu avançava, cada fibra do meu ser me dizendo para voltar, mas não consegui. Algo estava me puxando, uma força invisível, uma necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo ali. O som continuava, mais próximo agora, e o frio na espinha me dizia que não havia mais como voltar atrás. Quando cheguei à sala ao final do corredor, o que encontrei foi ainda mais perturbador. A porta estava ligeiramente aberta, mas o silêncio era absoluto. Sem fazer barulho, empurrei a porta com a ponta dos dedos, sentindo a madeira fria e desgastada. O que vi lá dentro me congelou no lugar. Algo estava observando-me, algo que não deveria estar ali. A dor nas minhas mãos me fez perceber que ainda estava apertando a lanterna com força, meus dedos brancos e trêmulos. Eu a deixei cair no chão, a luz tremendo brevemente, iluminando os cantos da sala antes de apagar completamente. O silêncio era absoluto, mas o som do estalo voltava a ecoar, agora mais forte, mais urgente. E então ouvi algo ainda mais perturbador. Uma risada baixa, quase inaudível, mas o suficiente para congelar meu sangue. Eu tentei correr, mas meus pés não respondiam. O medo me paralisava. Quando finalmente consegui me mover, foi como se cada parede ao redor de mim estivesse se fechando e o corredor parecia interminável. Mas, ao olhar para trás, eu vi o que me perseguiu. Aquela figura, uma silhueta indistinta que parecia estar se moldando a partir das sombras, corria em minha direção com uma velocidade impossível. Meu corpo reagiu mais rápido do que minha mente, e quando percebi, já estava fora do prédio, correndo pelas ruas vazias. A chuva parecia mais pesada agora, batendo contra meu rosto, mas não me importava. O que importava era que eu precisava me afastar, precisava sair daquele lugar maldito, longe de tudo o que tinha acabado de ver.
Eu parei quando alcancei a esquina da rua, ofegante, as pernas tremendo de exaustão. Olhei para trás, esperando ver aquela figura me seguindo, mas o que encontrei foi um silêncio perturbador. Não havia ninguém. Tudo estava quieto, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. Eu virei a esquina e, quando o edifício já não estava mais à vista, me permiti parar por um momento e respirar. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que havia algo em mim quebrado, e a sensação de ser observado nunca me abandonaria. Algo naquele lugar ainda me perseguia, e não havia como escapar de minha própria mente. Estava quase amanhecendo quando comecei a sentir um peso no peito, algo estranho, uma sensação de inquietação, como se algo estivesse observando-me à distância. O vento havia parado e a chuva diminuiu, mas a atmosfera parecia densa, como se o ar estivesse carregado de algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Meu olhar vagou pela casa, e foi então que percebi que algo estava fora do lugar. A porta da cozinha estava aberta, mas não o suficiente para que o vento tivesse causado isso. Eu não havia deixado a porta assim. Com a cabeça cheia de pensamentos confusos, fui até lá, sem pressa, tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando cheguei, o que vi me deixou paralisado. O cachorro estava deitado no chão, mas não estava apenas quieto. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração era irregular. Algo estava errado, muito errado. Fechei a porta atrás de mim e me agachei, tentando entender o que tinha acontecido. Meu cérebro estava lutando para conectar os pontos, mas as respostas não vinham. Algo estava se arrastando na casa, algo invisível, mas extremamente palpável, como uma presença que estava prestes a se revelar de uma forma que eu não gostaria de ver. Eu entrei em um estado quase que automático. A tensão estava no ar e o medo começava a se espalhar pela minha mente. O relógio na parede marcava 5h15 da manhã. Mas eu não conseguia tirar os olhos do cachorro. Ele estava imóvel, seus olhos brilhando com uma luz estranha, algo como se ele estivesse fixando em algo que eu não conseguia ver. De repente, o som veio. Não foi um barulho grande, mas algo leve, como se algo estivesse se movendo em um canto da casa, como se uma sombra estivesse se arrastando lentamente para me alcançar. Eu me levantei e dei um passo para trás, sentindo o peso de uma presença cada vez mais intensa. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu novamente e uma figura surgiu ali, envolta por uma neblina fina e sinistra. Uma silhueta que parecia humana, mas havia algo de errado. Seu rosto estava distorcido, como uma máscara de dor e raiva, e seus olhos estavam vazios, sem vida, como se o próprio vazio estivesse tomando conta de tudo ao seu redor. O cachorro se levantou, mas não latia. Ele apenas olhava para a figura com uma expressão de medo e submissão. Eu não sabia o que fazer. A sensação de desespero tomou conta de mim. A criatura começou a se aproximar lentamente, e a cada passo, a tensão crescia. Eu me virei rapidamente e corri para o lado oposto da casa, procurando uma saída. As luzes começaram a piscar, o som da criatura se aproximando aumentava, e tudo ao meu redor parecia começar a desmoronar. O medo era tão intenso que quase me paralisou. Eu olhei uma última vez para trás e vi a figura, mais próxima agora, e seus olhos... Aquilo não era algo humano. A porta se fechou atrás de mim, e eu respirei profundamente. O que quer que fosse já não estava mais lá, mas eu sabia que algo estava me perseguindo, algo que não iria embora tão facilmente.
Eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquela noite, a presença que senti e o medo que tomou conta de mim. Desde aquele momento, minha vida nunca mais foi a mesma.